Bom dia, família Lades, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que continuem se cuidando. Eu também estou bem e também estou me cuidando. Hoje, dia 26 de março de 2020, estudaremos Geografia e Português. Em Geografia, nós vamos ler e realizar as atividades das páginas 341 a 345, iniciando por esta página 341. Brasil, crescimento urbano e organização territorial. O crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil, ao longo do tempo, contribuíram para a organização territorial do nosso país. Destaca-se também nessa organização a expansão urbana, ocorrida principalmente após a década de 1960, quando a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Observe nos mapas a seguir o crescimento das cidades com mais de 100 mil habitantes. Brasil, cidades com mais de 100 mil habitantes. Temos três mapas, um de 1940, um de 1980 e um de 2010, com as mesmas legendas, uma bolinha vermelha significando cidades com mais de 100 mil habitantes. Podemos observar que no decorrer do tempo surgiram muitas cidades com mais de 100 mil habitantes em todas as regiões brasileiras. Agora faremos a leitura das páginas 342 e 343. A inter-relação entre as cidades. As cidades podem ser diferentes quanto ao número de habitantes ou quanto à extensão territorial, por exemplo. Elas também se caracterizam de acordo com as atividades econômicas de maior destaque no município. Cada uma dessas cidades tem sua importância e exerce influências diferentes sobre outros centros urbanos. Essa inter-relação entre as cidades é reconhecida como hierarquia urbana. Algumas cidades apresentam atividades industriais e de comércio muito desenvolvidas. Assim, moradores de cidades vizinhas geralmente buscam oportunidades de emprego nesses centros urbanos. Há cidades que estabelecem relações com outras cidades, devido à importância e diversidade de serviços que oferecem. Dessa maneira, moradores de cidades próximas comumente utilizam serviços desses centros urbanos. Vamos conhecer no esquema a seguir o exemplo da inter-relação entre Rolândia, Londrina e Curitiba, localizadas no estado do Paraná. Na página 342, vemos três imagens. A primeira é a paisagem da cidade de Rolândia, que tem 65.757 habitantes. Ela é um exemplo de cidade pequena. Na segunda imagem é a paisagem da cidade de Londrina, que tem 563.943 habitantes. Ela é um exemplo de cidade média. E na terceira imagem é a paisagem da cidade de Curitiba, que tem 1.917.185 habitantes. Ela é um exemplo de cidade grande. Os moradores do município de Rolândia contam com um comércio básico que supre suas necessidades diárias. Quando precisam de produtos diferenciados ou serviços especializados como consultas com médicos especialistas ou exames mais elaborados, procuram a cidade de Londrina. Muitos moradores de Rolândia, até mesmo os de Londrina, procuram a cidade de Curitiba para obter formação educacional ou profissional mais avançada, assim como para acessar serviços médicos, financeiros, culturais e de lazer ainda mais diversificados. Número 1. A área urbana do município em que você mora é semelhante a qual das mostradas? Ela pode ser classificada como pequena, média ou grande. Número 2. Como ocorre a relação entre a cidade onde mora e as cidades vizinhas? Agora faremos o exercício da página 344 e vamos ler a página 345, que é um resumo deste capítulo. Em nosso estudo deste capítulo, tratamos da localização do Brasil no mundo e da organização urbana em seu território. O Brasil faz parte do planeta Terra. Nosso país está localizado na América do Sul. Ele é composto de 26 estados e o Distrito Federal. Parte de seu território é banhada pelo Oceano Atlântico. E na organização urbana do nosso país, existem cidades de diferentes tamanhos que mantêm relações entre si. Em português, a tia Valéria passou um assunto sobre acentuação para vocês copiarem no caderno, junto de algumas atividades. Vamos lá! Acento agudo indica a pronúncia aberta da vogal. Exemplos: hóspede, até, está e árvores.
Acento circunflexo representa o som fechado da vogal. Exemplos: você, transferência e 3. Outros sinais gráficos usados na escrita são tio, cedilha e hífen. Vamos lá. Tio indica o som nasal da vogal. Exemplos: casarão e não. Cedilha é colocado no C antes de A, O ou U para lhe dar o som de SS. Exemplos: começou, almoçar e açúcar. E o hífen, que une palavras, prefixos e entre outros. Exemplos: arco-íris e ex-aluno. Agora vamos para as atividades. A número 1 é para vocês pegarem essas palavras aí do quadro e colocarem nos lugares corretos. Acento agudo, acento circunflexo ou tio. Na número 2, vocês vão copiar as palavras acentuando-as quando necessário. Então a palavra que não precisa acento, vocês vão copiar só que sem o acento. E as palavras que precisam de acento, vocês vão copiá-las junto dos acentos. A número 3. Leia as frases e acentue as palavras destacadas quando necessário. Então, são palavras iguais destacadas, só que uma delas recebe o acento. Aí vocês vão ter que colocar o acento correto aí em uma das palavras. Na número 4, coloque tio e cedilha nas palavras e separe as sílabas. Então, vocês vão escrever a palavra aí ao lado. Por exemplo, atenção. Vocês vão escrever atenção com cedilha e tio, colocar 2 pontinhos e separar essa palavra. Atenção. Beleza? Vamos lá. Número 5. Escreva corretamente as expressões como no exemplo. Então, por exemplo, mal, hífen, assombrado. Fica mal assombrado. Então, na letra A vai ficar mal, hífen, educado, ok? Só que daí é só vocês tirarem o parênteses. É só isso, pessoal. Por hoje é só. Bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau!